sobre oscilações forçadas e amortecidas. Acompanhe um sumário aqui que a gente vai explicar alguns termos já, algumas ideias, e vamos ver o que a gente vai falar nessa apresentação. O que é oscilação? Normal, em primeiro lugar. Oscilação normal é quando tu tens um movimento que ele repete, ele vai e volta para o mesmo lugar diversas vezes, como por exemplo um taco de beisebol, onde o taco de beisebol bate a bola e ele fica vibrando, indo e voltando para o mesmo lugar, passando pelo mesmo ponto, né? Ou um pêndulo, ou um sistema massa-mola, tudo isso são oscilações normais, né? E tu tem também oscilações amortecidas. O que são oscilações amortecidas? São oscilações onde a amplitude do movimento e a energia diminui conforme o tempo passa, porque o sistema ele está perdendo energia por causa de algum sistema que amortece o movimento. Por exemplo, no mais comum que a gente vai estudar é o sistema, um movimento onde existe uma força de arrasto proporcional à velocidade. Esse sistema ele é amortecido, a oscilação ela diminui conforme o tempo passa e assim por diante. A gente vai estudar um pouco melhor nos próximos slides. A oscilação forçada. O que é a oscilação forçada? Nós temos um sistema onde temos uma oscilação. Por exemplo, um sistema massa-mola, tá? E nesse sistema massa-mola a gente acopla uma máquina que também vibra, uma máquina que também oscila com o tempo, uma máquina que também oscila com o tempo. Só que essa segunda oscilação ela é totalmente independente da frequência da primeira, ela é independente da primeira oscilação. Ela só faz o sistema massa-mola oscilar. Ela força que o sistema massa-mola oscile. Então, por isso que a gente chama de oscilação forçada, porque ela está forçando a oscilação do primeiro sistema. A gente vai estudar um pouco melhor também ao longo dessa apresentação. Como fica a frequência angular, a amplitude e a energia? Bem, a gente vai ver no próximo slide que a frequência angular fica modificada, a amplitude e a energia decai com o tempo no sistema amortecido, né? E também no sistema forçado também, porque o sistema forçado diz que todo sistema forçado tem que ser amortecido também. A gente vai ver por quê. Qual a modificação na equação de dinâmica de incorporar o amortecimento, a gente vai ver também. E oscilações forçadas, frequência natural e ressonância são o último tópico que a gente vai estudar nessa aula. Vamos lá. Amortecimento, frequência angular, amplitude e energia. Observe aqui. O que acontece com a amplitude desse movimento? Ele não passa dessa linha aqui maior, tá? Essa linha que é uma exponencial aqui que decai, aqui também, tá? É a amplitude máxima que o movimento pode ter. Amplitude, e também a gente pode ver que a energia também, como está relacionada à amplitude, também decai conforme o tempo passa, conforme o sistema oscila. Que esse aqui é um sistema amortecido, ok? Diminui a amplitude do movimento, ok? A frequência angular fica modificada por esse termo aqui. Esse termo aqui é uma constante de proporcionalidade, tá? Da velocidade, que está aqui, ó, a força de arraste é proporcional à velocidade, ok? Que jogando em equações diferenciais pode ficar dx dt, se for em uma dimensão, se for mais vai ser mais termos. E está aqui a frequência angular, ela fica dessa forma aqui, ok? Observe que se caso a constante proporcionalidade aqui, a constante amortecimento, fosse igual a zero, nós teríamos uma frequência angular idêntica ao caso normal, ao sistema de oscilação normal, tá? Oscilações forçadas e ressonância. Esse aqui foi o sistema que eu descrevi no sumário, tá? Uma mola presa a um bloco, aqui o bloco preso a uma mola, que está presa a uma máquina. Essa parte preta oscila dentro dessa máquina, essa mola consegue, esse bloco consegue oscilar aqui, e esse aqui fica fixo, isso aqui é a máquina. O que acontece? Se tu puxares um pouquinho o bloco e soltar, ele vai ficar vibrando aqui, vai ficar numa frequência natural do bloco, ok? Vai ficar numa frequência natural do bloco. E isso é a frequência natural. É a frequência que o bloco preso a uma mola ficaria vibrando se fosse só solto. E aí o que acontece? Se tu ligar essa máquina e ela começar a oscilar também, ela vai forçar, a frequência vai ser independente da frequência
dessa bloco aqui, ele vai começar a forçar o bloco preso à mola a vibrar também. Vai começar a forçar que ele oscile. Quando as duas frequências forem muito próximas uma da outra, ocorre a ressonância. A ressonância é quando as duas frequências são muito próximas uma da outra, e nesse caso a amplitude do movimento estoura, ela vai muito grande, ela aumenta muito. Se não fosse a constante de amortecimento, porque todo sistema forçado tem um certo amortecimento, se não fosse o amortecimento, essa ressonância ia fazer a amplitude ser infinita. Mas como existe amortecimento, então conforme a máquina tiver um amortecimento maior, menor é o efeito da ressonância, menor é a amplitude que nós observamos. Um exemplo onde acontece isso são em rádios, tá? Que devido à ressonância nós temos a sintonia da estação, tá? E outra coisa que é interessante é que para pequenas constantes de amortecimento a ressonância é maior, quanto menor a constante de amortecimento, maior a ressonância. Então, oscilações forçadas, acredito que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Até mais.